A gente segue ainda falando de estiagem, de toda essa problemática nesse momento enfrentada por essas cidades por causa da seca. 129 cidades do Piauí, nesse momento, em uma situação de emergência por causa dessa estiagem. O Carmo falava sobre a Operação Carro-Pipa e nós sabemos que muitas cidades do sertão piauiense, do semiárido piauiense, elas dependem, muitas vezes, cidades pequenas, de barragens, de açudes. Por causa dessa estiagem, como é que está a situação nesse momento desses reservatórios? O que é que nesse momento o poder público, as autoridades competentes, responsáveis, estão fazendo para, nesse momento, tentar minimizar esse problema? Recentemente, o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, inclusive, emitiu um alerta falando que o Piauí e algumas dessas cidades vão enfrentar uma situação de calamidade por causa da estiagem. A gente segue falando sobre esse assunto ao vivo. Estamos recebendo no nosso estúdio virtual o Assis Rocha, que é coordenador regional do DENOX aqui no Piauí, e fala ao vivo com a nossa equipe a partir de agora, trazendo informações para a gente, principalmente de como é que está esses reservatórios que são administrados pelo DENOX. Coordenador, muito boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clepson Lustosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal de Picos. É um prazer estar aqui com vocês, de maneira virtual. E a situação atualmente na nossa região, do estado do Piauí, principalmente do semiárido aí, é uma situação difícil. Como você já frisou aí, 129 municípios já decretaram estado de emergência e calamidade pública. E nesses próximos dias, muito mais municípios vão decretar. Porque nós tivemos um inverno muito curto e de chuvas muito inconstantes. Algumas chuvas com volume de água muito grande, porém não teve constância. E aí os agricultores acabaram perdendo a sua lavoura, essa água não se acumulou no açude. Muitas pessoas desses municípios estão enfrentando dificuldade, principalmente na zona rural, com a questão do abastecimento de água. E a gente vê uma situação dolorosa para o nosso estado, porque o inverno, ele agora que a estiagem agora que está começando, né? Maio, junho aí, vamos atravessar aí 6, 7 meses de estiagem profunda. Coordenador, estava observando alguns dados, inclusive divulgados pelo DENOX, que mostra esse cenário em números que o senhor traz para a gente. Agora, no começo do ano, o Picos teve um cenário atípico, uma enxurrada que infelizmente acabou até tirando vidas aqui na nossa cidade, mas é como o senhor falava, teve muita chuva, mas no curto intervalo de tempo. Eu estava observando os dados do DENOX e comparando com o ano passado, do ano passado para cá, Picos teve uma redução no acúmulo de água. E esse cenário se repete em outras cidades. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, salvo engano, do ano passado para cá, a redução aqui em Picos desse acúmulo de água teria sido de 25%. Então, assim, é um impacto. E você imagine para essas cidades pequenas, que são cidades interioranas, que dependem desse reservatório que não acumulou água. De fato, houve essa redução. Choveu muito, mas um intervalo de tempo muito curto. Clepson, nossas chuvas foram tão inconstantes. O inverno passado, de 2024, nós tivemos aí algo em torno de 900, 1.000 milímetros por a região de Picos. Aí eu falo isso em toda a sua macro-região. Esse ano nós tivemos aí algo em torno de 300, 325, 350 milímetros. E coisa de 2, 3 chuvas, entendeu? Que causou até transtorno. Foi um efeito que causou uma catástrofe até na cidade de Picos, essa situação. E com isso o agricultor perdeu a sua lavoura, o açude não pegou água, aquele cidadão que é o pequeno produtor perdeu os seus legumes e os pequenos agropecuaristas que criam gado estão em dificuldade. Os volumes de água dos açudes também estão comprometidos, porque nós não conseguimos a sua capacidade que vinha conseguindo nos anos anteriores. Nós estamos agora com a dificuldade lá no açude de Piripiri, o açude de Caldeirão, porque os aguapés se acumularam no entorno do açude, porque não conseguiu escoar, não transbordou o suficiente para escoar devido ao inverno. E sempre que Piripiri é uma região que chove, esse ano lá choveu 1.400 milímetros. Você imagine a nossa região do semiárido aí. Eu vi aí que muitos municípios já do estado do Piauí, eles já decretaram a situação de emergência, estão deixando de fazer as suas atividades culturais que eram tradicionais, como festas municipais, festas de emancipações políticas,
devido ao forte impacto da estiagem nos municípios. E eu vejo aqui a dificuldade para os gestores municipais. Por quê? Porque um carro-pipa desse na nossa região aí custa algo em torno de 400, 500 reais, entendeu? Para durar aí, não sei nem se dura um mês, em algumas famílias. Como é que você vai comprometer quase 50% da sua renda per capita em comprar água para um carro-pipa? É uma situação bem difícil, que nós vamos enfrentar aí os gestores de um modo geral, sobretudo os gestores municipais, que eles estão na ponta, enfrentando o processo do dia a dia da dificuldade. Se o senhor pudesse falar para a gente como é que está o cenário hoje dos reservatórios aqui do interior do estado, do sertão do Piauí, que são de responsabilidade do DENOX. Existe um que está numa situação mais crítica, que inclusive já está registrando aquele cenário que infelizmente é muito triste, da gente encontrar a terra rachada. Como é que está a situação desses reservatórios e são quantos aqui no centro-sul do Piauí, no semiárido piauiense, que são de responsabilidade do DENOX? Na região do semiárido aí, nós temos 6 açudes que são de atribuição do DENOX. O único açude que está com um volume de água razoável e bom é o açude da Balcânia, que tem 85 milhões de metros cúbicos de água. Os demais estão com dificuldade. O açude de Barreiras tem pouco mais de 5 milhões. O açude de Pio Nono, que é o Cajazeiras, está quase rachando, muito pouco volume de água, a piscicultura comprometida. O açude de Piaus também não aumentou o seu volume de água, está com menos de 50% da sua capacidade. Tudo isso vai gerar um conflito quando a gente chegar a agosto, setembro e outubro, que são os meses mais quentes. Coordenador, para finalizar aqui a nossa conversa, agora há pouco a gente acompanhava esse pacote emergencial do governo do estado do Piauí, com pagamento de auxílio emergencial, operação carro-pipa, construção de cisterna. O senhor, enquanto uma pessoa que está à frente de um órgão que tem ligação direta com esse assunto de estiagem, de seca, de tentar criar políticas públicas, estratégias, nem que seja paliativas, para tentar minimizar esse cenário complicado de calamidade que a gente só está entrando agora. Essas ações, elas são suficientes? O que mais poderia ser feito para tentar ajudar essas famílias? Clepson, eu acredito que essa situação vai amenizar de uma maneira mais confortável com as obras do novo PAC. A adutora de Jaicós, por exemplo, é uma delas, a adutora do Sudeste, que vai desmembrar a água dos açudes que tem grande porte, como o açude de Poço de Marruá, em Passo, Piauí, e vai levar para as regiões mais carentes. Por hora, as ações emergenciais são essas: a Operação Carro-Pipa, no caso do DENOX, a perfuração de poços artesianos nas comunidades da zona rural. Hoje nós temos máquinas aí em quase 10 municípios, atualmente, hoje, perfurando esses poços na zona rural para amenizar essa situação. E a nossa questão também da piscicultura, que a gente vinha, mas para isso precisa que o açude esteja com água, né? Para que a gente consiga implantar os alevinos lá, para que esses piscicultores possam, no final de 4, 6 meses, colher os frutos da nossa ação. E a ação do governo estadual, eu vejo com muito louvor aí essa situação da emergência. E como eu te falo, R$ 400 aí vai dar para você comprar uma carrada de água de carro-pipa. Então, é uma situação bastante complicada. Vejo com preocupação dos gestores municipais, como eu lhe falei aqui. Sou amigo e parceiro de muitos gestores municipais do estado do Piauí, sobretudo da nossa região de Picos, aí do semiárido, e todos eles que conversam com a gente mostram essa demonstração de preocupação. Como é que vai atender a sua população com os recursos escassos e a estiagem causando essa dor que esse ano vai ser maior do que nos anos anteriores. É uma situação difícil, delicada, preocupante, que a gente segue acompanhando de perto. Queria agradecer a entrevista do coordenador regional do DENOX no Piauí, o senhor Assis Rocha. Obrigado, coordenador. Mais informações sobre esse assunto você encontra lá no nosso portal, no cidadeverde.com. Picos, é Picos conectada 24 horas.